Olá, boa noite a todos, na paz de Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez para convidar a você, juntamente com a sua família, para este momento de culto ao Senhor. Nesta noite especial, convido você para esta celebração, a qual foi instituída pelo Senhor Jesus, que é a celebração da ceia. Você reúne a sua família na sua casa, no seu lar, preparando já aí o material, montando a mesa, que daqui a alguns minutos nós estaremos consagrando esse material pela fé, e dele tomaremos como símbolo do corpo e do sangue de Jesus, que foi entregue a todos nós. Eu quero te convidar para este momento de oração. Gostaria de convidar aqui a pastora que fará esta oração de abertura deste culto, juntamente com você e a sua família e todos aqueles que se encontram reunidos com você. Oremos juntos neste momento. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Convido a todos para neste momento elevarmos ao Senhor em oração. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, somos gratos a Ti por mais este momento a qual nós estamos reunidos no Teu nome, para juntos glorificarmos, exaltarmos e celebrarmos o Teu nome. Senhor, nós nos reunimos nesta noite para participarmos do corpo e do sangue do Senhor derramado na cruz do Calvário. Senhor, nosso Deus, somos gratos a Ti pelo Teu grande e infinito amor por cada um de nós. Pai, pelo sacrifício vivo do Seu Filho na cruz do Calvário, somos gratos ao Senhor. Espírito Santo, continue conosco, conduzindo este culto de louvor e de gratidão a Ti, ó Deus. Amém. Aleluias. Vamos adorar ao Rei dos Reis, enquanto aqui aguardamos o grande dia em que o encontraremos face a face e iremos morar no céu de glória. Aleluia. Ele vem.
quero dizer para você que está nos assistindo, você que está aí sozinho, de repente com a sua família, quero dizer para você que você é livre. Você é livre para adorar ao Rei dos Reis. E o que te deu essa liberdade foi algo que foi comprado com um preço muito caro. Foi o sangue do único Filho, Jesus, derramado na cruz, um dia por mim e por você, que não merecíamos, que não somos merecedores, mas nos alcançou e nós podemos cantar: nada além do sangue de Jesus, nada além do sangue de Jesus. Por isso nós podemos estar aqui hoje celebrando nessa festa a nossa liberdade, um dia conquistada naquela cruz. Aleluia.
castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em tua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em tua luz. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. De Jesus. De Jesus. Aleluia. Quero convidar a você para, de posse da sua Bíblia, abrir a mesma juntamente com sua família. Espero que você já tenha a mesma sobre as suas mãos. O capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, texto que tradicionalmente lemos todas as vezes que nos reunimos para este ato, para esta celebração. Leremos a partir do verso de número 23. Assim está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados somos, disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Somente até o verso de número 32 deste texto que já é tão conhecido de todos nós. Amados irmãos, a igreja em Corinto, apesar de ostentar uma espiritualidade, ela enfrentava diversos problemas no seu interior. Dentre os muitos existentes no seio desta congregação, um que ganhava destaque era o problema com a festa do ágape, o que corresponde com a nossa ceia do Senhor na igreja atual. Razão esta porque o apóstolo escreve a esta igreja
no intuito de corrigir, de disciplinar a mesma, no tocante a alguns acontecimentos que havia no seio desta igreja em relação à celebração da ceia. Surge então uma pergunta: o que isso nos ensina? Ou o que isso pode nos ensinar? Observando o texto ora lido, concluímos que o que de fato deve ser valorizado não é o simples ato de comer e beber em uma reunião da igreja, e sim o fazer deste ato uma celebração espiritual e racional, tendo consciência do que o que está sendo feito, o que está fazendo ou por fazer, considerando os princípios sob os quais esta celebração está estabelecida. Vejamos alguns. Primeiro, a ceia foi estabelecida pelo Senhor Jesus. Nós vemos isso no verso 24. Mas primeiro Paulo relembra aos irmãos que o que ele vem ensinar ou falar com eles trata-se de algo que ele já havia aos mesmos ensinado. Se não, vejamos o verbo ensinei, quando ele disse: o que eu recebi do Senhor é o que também vos ensinei. Tratava-se de algo que anteriormente já havia sido por ele ensinado a esta igreja, e que eles haviam, por certo, se perdido, e agora ele vem reorientar, reorganizar a celebração da ceia na igreja a que referimos. Em seguida ele reafirma que o que ele está ensinando, ele recebeu do Senhor. Não é algo de sua mente ou de sua própria capacidade intelectual. Nem foi uma decisão tomada numa conversa em uma roda de amigos. Foi dada pelo próprio Senhor da igreja e dono da mesma. Este é um dos princípios que nós precisamos ter em mente. A ceia é uma dos atos da igreja que foi estabelecido pelo próprio Senhor Jesus. Em segundo lugar, esta celebração precisa trazer à nossa memória, levar a nossa memória ao passado. A ceia é um meio providenciado por Deus para que não esqueçamos de quem éramos, como vivíamos e do que Ele fez ao morrer em um madeiro em nosso lugar e em nosso favor. Ou seja, todas as vezes que cercarmos esta mesa, temos que ter em mente que nós estávamos perdidos, desgarrados como ovelha que não tem pastor, sentenciado à morte eterna. Mas Jesus se entregou por nós, morreu em nosso favor e em nosso lugar. Então nós não podemos, sob hipótese alguma, reunirmos para esta celebração sem antes recordarmos, relembrarmos quem nós éramos, como vivíamos, o que nos aguardava. Mas o nosso destino foi mudado a partir do Calvário. A partir daquele dia, Jesus mudou a nossa rota e consequentemente mudou o nosso destino. Nesta celebração eu preciso me lembrar dos meus pecados, pois os mesmos me separavam de Deus. Também preciso lembrar que por Jesus eu fui resgatado e transportado do reino das trevas para o reino do seu amor. Por isso vivemos em paz. A ceia me faz lembrar que em Jesus, lá no Calvário,
Deus estava executando o projeto redentor da humanidade, ou para a humanidade. Foi por isso que na cruz ele disse: Pai, está consumado. Executei o plano e acabo de comprar a humanidade para o Senhor. Paguei a dívida. Aleluia. Também preciso lembrar que na cruz, sobre Jesus, Deus estava sentenciando e derramando a sua justiça sobre o pecado. Toda a ira de Deus contra o pecado está posta, colocada sobre Jesus, pela qual ele exclamou dizendo quando ali estava: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ali ele trazia ou levava sobre si os pecados da humanidade. E Deus, que aborrece o pecado, parece desprezar aquele que se fez pecado por nós. E então ele clama ao Pai que o havia abandonado. Em terceiro lugar, devemos celebrar a ceia de modo digno. Eu sei o que isso, durante muito tempo, trouxe muita confusão, porque nós, ao longo da existência da nossa fé, da nossa relação com a igreja, sempre aprendemos ou fomos orientados de que aqueles que celebram indignamente são aqueles que celebram em pecado. Seria esta a verdade que o texto vem nos ensinar? Que Paulo está admoestando aquela igreja? O que seria participar indignamente? Então o culto de ceia que deveria ser, ou por esta razão, o culto de ceia que deveria ser uma celebração festiva e alegre, tornava-se uma sessão de tortura e medo, pois nós nos reuníamos para sermos torturados, amedrontados, usando esse termo, que todos estavam indignos. Mas se esta fosse a verdade, quem haveria de participar? Pois quem está sem pecado? Todos nós somos pecadores. Este mesmo apóstolo faz esta afirmação escrevendo a sua carta aos Romanos, quando ele diz que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Então não há nenhuma exceção. Todos estamos de igual modo diante de Deus. O que Paulo, ou que o apóstolo está advertindo esta igreja, é o que nós veremos a seguir. O contexto lido nos mostra que esta igreja havia perdido a essência desta celebração. A ceia havia se tornado para eles apenas um ajuntamento de pessoas, onde comiam, bebiam, a ponto de embriagar-se. No verso 22, Paulo adverte-os dizendo que essa atitude, ou o modo que eles celebravam a ceia, menosprezavam a igreja de Deus e envergonhavam aqueles que nada tinham. Porque os ricos comiam demais, bebiam demais, a ponto de embriagar-se. E os pobres, os menos favorecidos, ficavam sem serem assistidos, ficavam sem ter o que comer. A celebração da ceia havia perdido a sua essência. Aquilo que deveria ser, ou que era chamado de festa do ágape, festa do amor, se tornou um momento de devassidão, de tristeza e decepção. A ceia, que é a representação da unidade da igreja, tornou-se para eles verdadeiro momento de decepção, frustração e tristeza. Em quarto lugar, devemos celebrar a ceia do Senhor
com discernimento. Pois no texto o apóstolo adverte a igreja dizendo que aqueles que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Discernir o corpo é compreender que o corpo de Jesus está representado no pão que é partido e dado, mas que o corpo místico de Jesus, que é a igreja, está presente nesse pão pela sua unidade. Que lindo! O rasgar o pão fala do sacrifício, da entrega, da morte. O pão inteiro fala da unidade do corpo que é a igreja. A igreja é unida por Cristo e em Cristo. Ela é interdenominacional. A igreja de Jesus não tem placa. Ela é a igreja do Senhor. Ela é a firmeza e coluna da verdade. O que nos une, que nos faz, torna comuns, que nos gera comunhão, é Jesus. É a sua entrega, é o seu sacrifício. Nele nós temos unidade. Caminhando já para o fim, a ceia nos prega uma mensagem dramatizada, ou seja, ela por si só já é uma mensagem sendo comunicada. Ela prega uma mensagem que se divide em 3 tempos: passado, presente e futuro. No passado, ela nos convida a voltar à memória. Todas as vezes que nós cercarmos a mesa, nós precisamos voltar. Voltar nos faz, ou precisa nos fazer mais humildes. Com o passar do tempo, muitas vezes nós, os cristãos, vamos pensando conhecer muitas coisas, vamos perdendo a simplicidade, a humildade do evangelho, do puro evangelho. Então voltar lá no Gólgota é lembrar de quem eu era, e a ceia nos transporta para lá. E isso tem que trazer em mim um senso de quebrantamento, de humilhação, de arrependimento. Olhar para o Calvário, ver a cruz ali hasteada, e o meu Cristo de braços abertos, pregado sobre a mesma, sentenciado por minha causa, por sua causa, lugar que era meu e que era seu. Eu não posso celebrar a ceia sem antes subir ao Gólgota, sem antes me quebrantar diante de Deus e agradecê-lo. Mas em segundo lugar, no presente, a ceia nos fala, ou ela nos conclama para fazer um juízo de nós mesmos. O apóstolo orienta a igreja, a qual ele escreve dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, cercar a mesa é momento de nós nos revermos diante de Deus. É como olharmos no espelho e fazer correções, ajuste, reorganizar as coisas aí dentro de você. Neste universo onde só você e Deus têm acesso, só você e Deus penetra, onde só você e Deus sabe o caminho por onde chegar. Então nesta noite, cercando a mesa, dê uma entrada aí dentro de você, e eu devo fazer o mesmo comigo, sob o direcionamento do Santo Espírito de Deus que me conduz para adequar a minha vida, para adequarmos as nossas vidas. É momento de fazermos julgamentos. Infelizmente nós temos o hábito, e o que é muito ruim, de queremos julgar os outros, avaliar os outros.
enquanto eu sou orientado e advertido a julgar a mim mesmo, antes de tomar os elementos, faça uma avaliação, reveja os seus conceitos de vida cristã, e se for necessário, e eu acredito que seja necessário, humilhe-se diante do Senhor, humilhemos diante dele. Ele tem o perdão para nos dar gratuitamente. Findando, a ceia nos aponta para o futuro. Cercar esta mesa é lembrar de uma promessa que o próprio Senhor nos fez. O evangelista João registra isso no seu livro com as seguintes palavras ditas por Jesus: eu irei e voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. No texto lido, o apóstolo adverte a igreja, dizendo que todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice, nós anunciamos a morte do Senhor, até que Ele venha. Celebrar a ceia não é apenas voltar ao passado. Celebrar a ceia não é apenas estabelecer um momento de juízo interior. Mas celebrar a ceia é olhar para o futuro. É olhar para o céu, de onde vem o nosso Redentor, de onde aguardamos o nosso Senhor. E quizás todos nós poder dizer: ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Celebrar a ceia é renovar essa esperança que Ele nos fez, fortalecermos-nos por meio dela e levantarmos a cabeça para continuarmos a jornada, cientes e crentes de que fiel é aquele que nos fez a promessa, Ele cumprirá. Para muitos, já têm se desanimado por passar-se muito tempo. Nos dias dos apóstolos também foi assim. O apóstolo Pedro registra em uma das suas cartas, pois a igreja estava sendo dissuadida ou tentada, molestada na sua fé, dizendo que essa promessa era antiga, que já há muito tempo havia sido feita, desde os nossos pais nós ouvimos falar sobre isso. Mas ele renova a esperança da igreja, advertindo que fiel é aquele que nos fez a promessa. Sentar à mesa nesta noite é olhar para estes elementos e lembrar do Jesus que ascendeu ao céu depois de ressuscitar de entre os mortos, quando lá no Monte das Oliveiras ele ascendeu ao céu e os discípulos que com ele estavam ficaram olhando para o céu. E de repente ele foi envolto por uma nuvem e desapareceu do alcance das suas vistas. Mas pôs-se um varão vestido de branco ao lado dos discípulos e questionou a eles dizendo: por que vocês estão olhando para o céu, atônitos? Este Jesus que vocês viram subir ao céu, Ele há de voltar como vos fez a promessa. Meu querido irmão, minha querida irmã, meus queridos irmãos, Jesus em breve voltará. Anima-te, levante. Se for preciso, refaça sua aliança com o Senhor e aguarde a sua volta. Tudo à nossa volta anuncia e confirma tudo que Ele nos deixou como sinais da sua vinda. A Santa Bíblia nos disse que Ele viria ao mundo, que Ele nasceria de uma virgem, e essa promessa se cumpriu, como tradicionalmente todos conhecem esta verdade. Esta mesma Bíblia nos diz que Ele haveria de ser morto, da forma que foi morto, sepultado, e que haveria de ressuscitar.
e ele foi morto. Conforme todos nós conhecemos, tradicionalmente conhecemos a história. Foi sepultado e glórias a Deus, ele ressuscitou de entre os mortos. E está vivo. Esta mesma Bíblia que nos contou estas verdades, que já se cumpriram, é a mesma que nos fala, que nos diz que ele voltará. Então eu tenho razão para continuar esperando, porque a sua palavra é fiel, e a Bíblia é a palavra de Deus. Ela nos faz essa promessa. Eu quero te conclamar a nos apropriarmos dessas promessas, a despeito de qualquer que sejam as adversidades que porventura tenhamos que enfrentar nesta vida. Jesus cumprirá em nós e para nós a sua promessa. Tudo nos mostra que ele está prestes a voltar. Vamos celebrar a ceia esta noite, aguardando a volta de Jesus, fazendo como fez o povo de Israel na noite que sairia do Egito. Celebraram a Páscoa, todos com seus coturnos nos pés, com suas espadas cingidas, prontos para marchar, aguardando o toque do céu que deliberaria a sua saída daquela terra. Assim deve ser a igreja, viver a igreja. E nós faremos isso essa noite. Celebraremos a ceia, aguardando o rasgar dos céus, soar das trombetas e o colher da igreja que há de subir para o céu, deixando este mundo para morar eternamente com o Senhor. Deixa a sua palavra para o seu enlevo espiritual, para a sua edificação ou a edificação da sua fé. Tendo lido esse texto, eu quero te convidar para neste momento. Temos aqui a mesa posta, espero que você na sua casa tenha os elementos já preparados. Nós estaremos tomando os mesmos sobre as nossas mãos, a pastora está aqui nos auxiliando. Ela vai tomar o pão em suas mãos, eu vou tomar aqui cálice, pão que representa o corpo, a carne, o cálice que representa o sangue, a nova aliança que foi feita com o sangue de Jesus conosco. E nós consagraremos agora com esta oração, e dele tomaremos como símbolo do seu corpo e do seu sangue que foi vertido e dado para todos nós. Oremos então. Tome aí nas suas mãos, por favor. Eterno Deus, em nome de Jesus, o seu Filho amado, tomamos aqui em nossas mãos esses elementos que compõem esta mesa, o simples pão e o simples cálice, que neste momento estamos consagrando pela fé, e que depois de fazer isso, dele tomaremos e distribuiremos como símbolo da sua carne, do seu sangue que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Senhor, ajude-nos a discernir o teu corpo, a compreender o teu corpo, a unidade da igreja, que em torno desta mesa, ou que sob esta mesa que se representa por estes elementos, que nós façamos isso para a glória do seu nome, para a edificação da nossa fé e renovação da nossa esperança. Pela fé nós consagramos estes elementos. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos.
Disse Jesus: este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Feito isso, tendo consagrado os elementos, quero autorizar a todos vocês: tomai e comei dele todos. Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o teu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a ti? Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, no seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou.
amor tão grande, que grande amor, que grande amor, que grande amor. Meu Deus, o que era e há de vir, prepararei o seu caminho até o fim. Por entre as nuvens ele vem, bem alto eu te darei o meu louvor. Então vem, meu Deus, pra casa eu vou. Aleluia. Amém. Quero reforçar o que já temos dito a todos. Nós estamos à inteira disposição de todos os irmãos. Vocês têm o nosso contato, nosso endereço. Qualquer necessidade, qualquer dificuldade, entre em contato conosco, nos procure. Estamos aqui para auxiliá-los naquilo que estiver no nosso alcance, que for da necessidade dos irmãos. Deus o abençoe. Estamos trabalhando também para assistir os irmãos que de alguma forma tenham sido afetados com essa quarentena, impossibilitado de trabalhar, e com isso vem as dificuldades, as necessidades. A igreja está trabalhando em prol de assistir os irmãos. Contem conosco, não sofram sozinhos. Estamos aqui para somar com todos os irmãos. Nós queremos convidá-los para orar neste momento, agradecendo a Deus e encerrando este culto. Transmito aqui o meu abraço a toda a igreja, abraço de todos nós, os ministérios de louvor, a pastora. Sinta-se abraçado por todos nós. Oremos. Deus, eu quero te louvar e agradecê-lo pela oportunidade que o Senhor nos deu esta noite de celebrarmos a ceia do Senhor, renovando assim a nossa esperança, a alegria da comunhão no Senhor e com o Senhor. Abençoe as famílias, todos aqueles que esta mensagem, que esta voz alcançará, Senhor, que eles sejam também alcançados pela tua bênção, pelo mover do seu Espírito. Continue trabalhando em nossas vidas, guardando a sua igreja e operando em nós para a glória e louvor do seu nome. Renova em nós a esperança da sua volta. Pai, é o que nós te pedimos neste momento. Fazemos isto em o nome de Jesus. Obrigado a todos, que Deus abençoe. Encerramos em o nome de Jesus.